Que a paz do nosso Mestre possa envolver a todos nós. Neste vídeo, nós vamos adentrar em uma lição deste livro aqui, livro intitulado Fala Preto Velho. Um livro escrito através da mediunidade de Vanderlei Oliveira e ditado pelo Espírito Pai João de Angola. Na primeira lição que vamos refletir, Pai João de Angola nos aponta caminhos para rompermos padrões de ansiedade, de medo, de rejeição, de solidão, entre outros. São ensinamentos fundamentais para quem deseja dias melhores, dias mais iluminados. A lição que vamos estudar é a lição número 1, capítulo número 1, intitulado Deus é maior do que qualquer magia, abre aspas. Você já buscou Deus hoje? Já pensou na força maior que nos conduz através de suas sábias e justas leis? Que contato você fez com Deus recentemente? Que tal passar um recado ao nosso Pai? Deus, meu Pai, eu passei aqui apenas para dizer que meu coração está aberto a Ti. É verdade, Musanfio, Deus é maior e mais poderoso, sim. Mas quem abre ou fecha o campo para magia, pegar ou não pegar, somos nós, e não Deus. Deus tem suas leis e compete a cada um de nós se ajeitar com elas se queremos o nosso bem. Não é Deus quem controla isso, e sim a forma como nos posicionamos perante as leis que Ele criou. Tem muita gente atribuindo sua proteção a práticas e a entidades espirituais. Procuram os terreiros na esperança de que trabalhos possam ser feitos para proteger ou desfazer magias. Entretanto, Musanfio, magia ruim, feitiço do mal, precisa antes de tudo de proteção que vós mesmo pode construir na sua forma de viver. Se a proteção vem por empréstimo, ela tem tempo contado, vai acabar uma hora. Muitos fios ainda dependem de amuletos para que a vida mental funcione com mais força e mais fé. Mas colocar patuá de defesa no pescoço e não decidir fazer o bem é torná-lo apenas um ornamento de vaidade e nada mais. Olha, Zanfio, proteção de verdade, escudo forte contra dardos malignos, só existe quando é formada a rede de defesa dos 3 sentimentos do bem: gratidão, fé ativa e dever cumprido. Gratidão é o sentimento de quem está sempre valorizando a vida, mesmo com contratempos, dissabores e problemas da rotina. Essa postura limpa a aura do corpo físico e alimenta a energia da saúde. É ela quem equilibra o chakra solar na altura do estômago, porque coloca a vida mental da criatura em comunhão com a aceitação, eliminando padrões de ansiedade e de medo. Fé ativa é a força que vem das profundezas da alma e forma uma couraça de energias de imunidade na mente. Essa atitude garante uma qualidade e uma quantidade de ectoplasma abundante, criando o manto da alegria. É ela quem organiza e tonifica o chakra esplênico, no lado esquerdo do corpo junto ao baço, criando o movimento do metabolismo astral,
alimentando a criatura com o humor elevado e rompendo com padrões de angústia, de solidão, de abandono e de rejeição. Dever cumprido é a sensação de paz interior diante das obrigações morais, que vitaliza a estrutura vibratória do perispírito contra as oscilações venenosas do mal-olhado, dos interesses mesquinhos e da má intenção. Esse comportamento gera uma onda energética em torno do corpo espiritual, que imuniza os fluidos tóxicos provenientes dos contextos sociais, formando a aura de fechamento do alto amor. É essa sensação que energiza a vida humana com profundas operações no chakra solar, a narina da alma humana. É corpo fechado mesmo. Deus é maior, mas precisa prestar atenção, filho. Quem faz o trabalho de proteção é vós-me-sê. Entregar na mão de qualquer outra pessoa o seu futuro é deixar de ser responsável. Nem a Deus devemos entregar nosso futuro. Devemos sim contar com Ele no futuro e sempre. Em relação a isso, peça tudo o que os fios quiser para Deus. Converse com Ele. Deixe de pensar por alguns momentos que Ele sabe de tudo que precisamos e passe a conversar mais com o Pai. Essa postura de criar uma nova relação com o nosso Pai é uma fonte transformadora de nossas energias e destrava a nossa vida. Experimente, converse com Deus. Temos aí então o conteúdo do capítulo 1 intitulado Deus é maior do que qualquer magia. E é maior mesmo, ponto. Isso não se discute. Deus é Deus. Pai João de Angola, através deste livro, através destes conteúdos, nos convida a entrar por uma porta a qual ele está abrindo para quem deseja adquirir ensinamentos, aprendizados, novas informações. É um convite, é uma porta que se abre para aqueles que estão aqui buscando a elevação espiritual, elevação moral, elevação intelectual, para aqueles que já desejam dias mais felizes, mais iluminados, desejam deixar para trás o passado obscuro, os erros e os tropeços. É um convite. Convite é aceito ou não é aceito. Os que não aceitam buscarão outras praias, outros portos, outros destinos, e no futuro terão que lidar com essas escolhas. Nós não. Nós já desejamos ficar e trabalhar, investir, avançar em nossas reformas íntimas, pessoais, particulares e intransferíveis. A reforma íntima que começa e não tem prazo, não tem data para acabar. A reforma que a gente trabalha ela diariamente, dia a dia, passo a passo, no nosso tempo, do nosso jeito. Mas constante, sem paralisia, sem estacionamento. Porque essa é a reforma que nos levará a dias melhores. Pai João de Angola, então, nesse contexto se apresenta como um espírito na forma, no envoltório de um preto velho ex-escravo. Com um linguajar peculiar, mas com uma sabedoria ímpar.
Ele poderia se apresentar com uma imagem diferente? Sem dúvida nenhuma. Imagem de um ser iluminado, com os cabelos loiros, os olhos azuis, a pele branca, alto, forte, destemido, intrépido. Poderia. Mas não, ele se apresenta numa forma simples, mais simples possível. Por que isso? Aonde nós estamos? Qual é o nosso estágio evolutivo? Elevado ou tacanho ainda? Atrasado? A gente sabe a resposta. O nosso estado de evolução moral, intelectual, espiritual está mais próximo de um preto velho, de um ex-escravo, de um pobre ou de um espírito iluminado de luz maravilhoso. Nós estamos mais próximos do quê? Porque o espírito mais elevado e puro que esteve aqui, o que o homem fez com ele? O que o homem fez com ele? Trucidou, espancou, humilhou e crucificou. E depois esse mesmo homem que praticou essas iniquidades fica buscando os anjinhos iluminados, espalhados nas palavras, nas palestras dos falsos profetas, vendendo um mundo, um céu, um paraíso que não existe. Por isso, cuidado com o preconceito. Quem caminha com um preconceito debaixo do braço cria muros, abismos, separações. Deixa de conquistar e só perde. Aqui nesse canal não há preconceito. Não há preconceito. Se o ensinamento desce da espiritualidade superior e nos é passado através de um preto velho, nós iremos avançar nesse estudo. Nós iremos introspectar essa sabedoria que ele nos oferta para que possamos mudar alguma coisa que seja mínima dentro da gente. Se vier pela boca de uma mãe de santo, vamos absorver essa informação. Através de um Exu, vamos buscar essa informação. Não importa o meio pelo qual ela é repassada, importa a qualidade da informação. Se a informação vem no meio espírita, no meio católico, no meio dos evangélicos, da religião da Umbanda, do Candomblé, do budismo, não importa se a informação é elevada e nos ajuda a avançar, a sermos melhores espiritualmente, moralmente, intelectualmente, essa informação é válida e importante, não podemos olvidar essa informação. Não podemos negligenciar essa informação, porque toda negligência será cobrada de cada um de nós. Portanto, esse conteúdo é um conteúdo riquíssimo. E é o capítulo que abre este livro, porque esse aqui é um livro didático. É um livro de escola, não é um livro de conto de fadas, de historinha, de entretenimento. Isso é um livro didático, que nos ensina, que nos traz aprendizados. Por isso que a primeira lição é essa. Que existe um fio condutor pela ideia, pela sabedoria, pelo conteúdo que Pai João de Angola coloca nesse primeiro capítulo. Existe um fio condutor que costura todo o conteúdo. Quando a gente entra lá, para começar a nossa caminhada na escola, na academia, no ensinamento do plano físico, a gente tem lá as primeiras lições, e as primeiras lições são as lições básicas.
E a partir dessa lição básica a gente vai crescendo, aprimorando, adquirindo, avolumando conhecimento naquela área, naquela situação. É a mesma coisa aqui. Essa primeira lição é básica. Ele nos traz apontamentos, indica situações básicas que, se nós, humanidade, não estivéssemos nessa situação tão atrasada, triste mesmo, esse livro não haveria necessidade de existir. Ele só existe por conta da gente, por conta do nosso comportamento. Se a gente tivesse um comportamento melhor, Pai João de Angola estaria fazendo outras coisas e não ensinando o homem a ter um comportamento melhor, mais elevado, mais sofisticado, mais refinado, mais evoluído. Você é uma pessoa evoluída? Interrogação. Faça-se essa pergunta e procure responder. Você é uma pessoa evoluída? Ou você está amarrada, ancorada a ensinamentos, a situações que há muitas reencarnações fazem com que você esteja estacionado ou estacionada? É importante que a gente faça esse questionamento. Nesse fio condutor do conteúdo, nós podemos colocar, por exemplo, nós podemos tirar desse fio condutor, alguns apontamentos, por exemplo, a nossa relação com Deus, nossa relação com objetos, nossa relação com a questão da solicitação aos amigos espirituais, nossa relação com nós mesmos, nossa relação com essa questão da terceirização das nossas responsabilidades e obrigações. São pontos que ele coloca aqui. Entre outros. Entre outros. Deus é maior e mais poderoso, sim. Já dissemos isso. Isso é ponto fechado, não existe discussão. Portanto, Deus é Deus. Porém, quem abre ou fecha o campo para magia pegar ou não pegar somos nós e não Deus. Deus tem suas leis e compete a cada um de nós se ajeitar com elas, se queremos o nosso bem. Leis que organizam o universo, leis que nos guiam. Existe uma lei chamada lei do livre-arbítrio. É isso que ele fala aqui. Não é Deus quem abre ou fecha campo para a magia pegar ou não. Você tem as chaves da sua casa, do seu portão, da sua porta de entrada, da porta de fundo. Você tem essa chave. Você controla quem entra na sua casa, quem sai da sua casa. É você que permite a entrada desse ou daquele. Não sou eu. Portanto, se entra uma pessoa que irá lhe fazer mal, se ela não arrombou a porta, é porque você deixou entrar. Você permitiu. Não tem nada a ver com Deus. Nós temos as chaves que abrem ou fecham essa questão do campo, da energia, do que está nos rodeando, orbitando. A nossa emanação é essa chave, através de uma série de situações que geram essa emanação. Eu controlo isso. Deus não tem nada a ver. Cada um no seu quadrado, é isso que ele coloca aqui. Deus na posição de Deus, atuando como Deus. O homem na posição de homem,
de filho, atuando como filho, com as responsabilidades de filho. Se nós estamos onde nós estamos, é porque nós já caminhamos, já adquirimos razão e inteligência. E a partir desse ponto, Deus permite que o homem tenha o livre-arbítrio, que possa escolher por ele mesmo e que irá arcar com essas consequências. A partir desse ponto, eu tenho o quê? Autonomia na minha caminhada. E quando eu conquisto a autonomia, eu conquisto autoridade sobre as questões nas quais eu estou inserido. Eu tenho autonomia para isso ou para aquilo. Eu tenho autoridade para escolher, para falar sim ou não. E a consequência também sou eu que respondo. Deus não tem nada a ver com os meus acertos, com os meus equívocos. Porque eu busquei o acerto através do quê? Do meu esforço, da minha mudança, da minha rota reorientada. E eu busquei o equívoco através do desejo, da intenção que eu tive em algum momento. Deus oferece as oportunidades, o campo de trabalho, mas quem irá trabalhar a terra, realizar a plantação, cuidar da semente, sou eu. A obra é minha, a edificação é minha. Eu tenho a força, a energia, a inteligência que nasce de Deus. Aí eu faço o que com isso? Não é Deus quem controla, e sim a forma como nos posicionamos perante as leis. O meu comportamento define as situações futuras. Não é Deus. Por isso que a gente começa a entender que Deus está no papel, na função e no lugar de Deus. E eu, com as minhas responsabilidades relativas ao meu comportamento. E essa palavra magia causa muita dúvida, preconceito, algum medo. Vamos entender magia como energia. É a mesma coisa. É só mudar o nome. É energia. Magia é a energia manipulada. O químico manipula lá as substâncias para chegar a um determinado objetivo. Ele fez ali a manipulação e a partir daquela junção de várias substâncias ele cria algo. É o químico. No plano espiritual, e aí não é o plano espiritual apenas superior, o inferior também, existem inteligências que conseguem manipular energia para isso ou para aquilo. Energia é neutra. A energia é neutra. Ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Depende de quem manipula. Da mão que manipula aquela energia. Irá direcionar para qual caminho ela irá. Então, em qualquer lugar, em qualquer local, onde exista a manipulação da energia, existe alguém que está manipulando com uma intenção. Tem muita gente atribuindo proteção a práticas e entidades espirituais. E isso a gente vê aos baldes, né? De baseada. O homem e a mulher procuram a casa religiosa, independente da corrente escolhida, pedindo proteção. Essa proteção é solicitada, logicamente, à espiritualidade superior. Eles chegam, recebem esta informação e começam a deliberar. Qual é o merecimento dessa proteção espiritual? Aquela pessoa
de fato está fazendo por merecer, por quê? Ele continua. Procuram os terreiros, e aí, ele diz terreiros, mas pode ser a igreja, pode ser o templo, pode ser a casa espírita, na esperança de que trabalhos possam ser feitos para proteger ou desfazer magias. Existe uma certa confusão de que apenas ali no terreiro de Umbanda ou de Candomblé que se faz trabalho. Não. Trabalho que ele diz é uma ação. É uma ação. Aí sim, cada corrente religiosa tem uma ação. Tem uma ação. Por exemplo, quando na igreja católica a pessoa vai lá e vai fazer um ritual litúrgico, é uma ação, é um trabalho. Claro que não é o mesmo trabalho do Candomblé da Umbanda. Claro que não, mas é um trabalho. Na casa espírita a mesma coisa. Quando o homem ou a mulher vai lá fazer a desobsessão, por exemplo, é um trabalho que é realizado. É a mesma coisa. O evento é diferente. O procedimento é diferente. Mas a função é a mesma. Tem um objetivo, que é buscado por aquele que está lá. Vamos orar, e quando existem aquelas orações fervorosas, aqueles cantos nos templos evangélicos, é a mesma coisa, é um trabalho. Lógico, não é igual a Umbanda, mas é um trabalho, é uma ação, é isso que eu estou dizendo. São ações que existem buscando algo. É o que ele fala aqui. Procuram esses locais na esperança de que essas ações possam proteger. Aqui ele direcionou. Nós estamos abrindo, porque nós estamos falando para todos, não estamos falando para um público. Desfazer situações ruins em nossas vidas. E aí, é a intenção. Entretanto, magia ruim, troquemos. Energia ruim ou feitiço do mal, ele coloca feitiço, vamos colocar energia. Então vamos lá. Entretanto, energia ruim, energia do mal, precisa antes de tudo, olha o ensinamento aqui, da proteção que vós me ser mesmo pode construir na sua forma de viver. Forma de viver é o quê? Comportamento. O seu comportamento está construindo uma maneira de vivenciar a sua caminhada. A partir desse comportamento, dessa construção, você está naturalmente, isso é o mais bonito, no meu entender, naturalmente criando uma aura de proteção. Pela sua maneira de viver, de agir, de se relacionar e de entender o mundo. Ou seja, se a proteção vem por empréstimo, ela tem tempo contado, vai acabar uma hora. Acabamos de refletir. Eu vou em qualquer corrente religiosa buscar a proteção. Contra a energia ruim, contra a energia do mal, contra as situações que estão me afligindo. Em termos sentimentais e em termos físicos, não importa. Vou buscar essa proteção. Vou de coração aberto. Preciso disso. Estou necessitado. Escolho ali a corrente que mais eu tenho afinidade e lá eu sigo minha caminhada. Peço. Meu pedido sobe. Chega nos ouvidos. A proteção então desce e vem e me atende. Essa proteção está me atendendo, mas como que é o meu comportamento? Está compatível? O meu comportamento, a minha construção do meu viver,
ela está relacionada de maneira positiva com essa proteção que eu solicitei, eu pedi. Nós somos pedintes. A gente está o tempo inteiro pedindo, me ajuda, me protege, isso, aqui. Mas nós estamos trabalhando dentro de nós para que essa proteção seja merecida e depois mantida. Um exemplo bobo. Vou dar um exemplo bobo, mas que possa ficar claro. Eu estou lá no plano espiritual e eu recebo uma incumbência. Olha, você precisa ir proteger um homem que ele está lá no deserto do Saara. E o sol está fazendo com que ele tenha sérios problemas. Então vou até ele e espiritualmente eu abro um guarda-sol. E ele vai caminhando e eu vou atrás dele com esse guarda-sol protegendo. Até quando eu vou ficar nesse processo de proteção? Eu vou acompanhar ele até quando? Porque eu não posso ficar eternamente seguindo ele. Então, a espiritualidade observa, esse homem que está lá no deserto do Saara, ele está procurando uma saída, um oásis, uma proteção? Ele está buscando a melhoria, entre aspas, se salvar daquela situação? Ele está ou não? E de repente, eles observam que o homem fica andando em círculos no deserto do Saara. Ele não está procurando saída, ele não está procurando proteção, ele não está procurando a solução da questão. Ele está confortável, porque ele está se sentindo protegido, aquele desconforto diminuiu e para ele está tudo bem. Porque existe uma proteção ali incidindo sobre ele. O que a espiritualidade faz? O que Deus faz? Basta. Se ele não prover a sua proteção por si mesmo, não seremos nós que iremos carregar ele no colo. Já que ele tem pernas, ele tem inteligência e razão para decidir. Corta-se a proteção, finda-se o processo, eu retorno ao plano espiritual e aí ele vai sofrer as consequências da escolha. E em determinado momento, ele vai pedir a proteção e não vai mais haver, porque já lhe foi dado a proteção, e aí o texto afirma isso. Se a proteção vem por empréstimo, ela tem tempo contado, vai acabar uma hora. A construção da minha proteção depende de mim, porque eu construo e também vou manter manutenção. Toda casa precisa de manutenção, todo veículo precisa de manutenção, toda bicicleta precisa de manutenção. Isso aqui, ó, o corpo físico precisa de manutenção, ou seja, a proteção também. Se vem por empréstimo, irá acabar. Então, eu vou lá e solicito a proteção ao plano espiritual, ela chega, ótimo. Eu vou precisar trabalhar dentro de mim para que essa proteção seja mantida. E em determinado momento, eu começo a ser o provedor da minha proteção, com o auxílio da espiritualidade superior. Aí sim eu estarei num processo de verdade, de elevação. Muitos fios ainda dependem de amuletos. Olha outro ponto aqui do fio condutor. Nossa relação com Deus, no início do conteúdo. Deus às vezes é um garçom, precisa estar disponível. Afinal de contas, eu sou bonzinho, né? Eu faço caridade, eu sou voluntário, então eu preciso que Deus esteja disponível para quando eu precisar, para quando a cólica chegar. Depois ele diz das leis, as leis que organizam o universo, leis maiores, leis menores, e nós somos comandados por essas leis. Precisamos entender a submissão.
perante essas leis. Depois ele diz das práticas da nossa busca pela proteção espiritual emprestada. E agora ele diz da nossa relação com objetos. Muitos dependem de amuletos, e amuleto pode ser qualquer objeto, para que a vida mental funcione com mais força e mais fé. Eu coloco então num amuleto um poder que ele não tem. Eu estou dando àquele objeto um poder que ele não tem. Eu estou terceirizando. É uma relação de ilusão. Colocar patuá de defesa no pescoço e não decidir fazer o bem é torná-lo apenas um ornamento de vaidade e nada mais. Ornamento de vaidade. É a ilusão, é a mentira. Proteção de verdade, e aí ele vai nos dar aqui o caminho. A porta se abre. Não é amuleto, não é patuá, não é cristal, não é feng shui, não é nada disso. Não é nada disso. Cor de casa, cor de parede, é o íntimo. É o meu eu interior. Proteção de verdade, escudo forte contra o quê? Por que eu preciso me proteger? Qual é a necessidade da proteção espiritual provida pelo próprio homem? Escudo forte contra dardos malignos só existe quando é formada a rede de defesa dos 3 sentimentos do bem. Gratidão, fé ativa e dever cumprido. Gratidão, fé ativa e dever cumprido contra dardos malignos. Nós somos metralhadoras que emitem, que lançam, que atiram dardos malignos contra outras pessoas. Nós somos. Não adianta colocar o manto do bonzinho, a auréola do santinho, que nós não somos. Nós ainda temos traços de maldade dentro de nós. Todos nós. Por isso que nós estamos aqui trabalhando nossos sentimentos, nossas emoções, nossos desejos, refletindo para evitar os tropeços. A gente emite dardos malignos, porque faz parte da nossa estrutura espiritual ainda tacanha. Quando alguém fala alguma coisa que não cai bem no teu ouvido, você lança um dardo maligno quando você retruca. Quando você leva uma fechada no trânsito, quando no trabalho alguém diz alguma coisa que te deixa muito irritado, irritada. Quando você sente inveja, ciúmes, raiva, cólera e todos esses sentimentos tóxicos, podres. Quando a gente sente isso, dardos malignos saem da nossa mente. Tchum, tchum, tchum. Se nós tivéssemos a possibilidade de ilustrar isso no plano espiritual, nós iríamos ver dardos sendo lançados de maneira ininterrupta, 24 horas por dia. As discussões, 2 pessoas discutindo, são dardos que são lançados. É aquilo que ele fala aqui. Quem abre ou fecha o campo para que esse dardo pegue não é Deus, sou eu. Se eu estou em uma situação e faço algo que prejudica o outro, mas não tive a intenção, o outro pode me mandar um dardo maligno, mas eu não tive a intenção. E eu estou com a minha proteção em dia, digamos assim, esse dardo não me atinge. Essa energia não será captada dentro da meu campo de vibração. Não será captado.
mas se eu estiver na mesma sintonia, eu absorvo. Então a gente começa a falar de sintonia, de vibração, de frequência, de proteção espiritual. Nós estamos avançando em conhecimento, ganhando capacidade de entendimento, autonomia, avolumando as informações importantes dentro de nós. Então a sintonia é fundamental para que essa energia, esses dardos, atinjam ou não atinjam. Se eu estou elevadíssimo, o dardo nem chega. Quantas vezes Francisco Cândido Xavier foi xingado, foi humilhado, foi até, em alguns momentos, fisicamente incomodado? Mas qual era a proteção dele? Muito grande. Por que ele tinha uma proteção muito grande? Porque ele trabalhava para isso. Então ele tinha a proteção do plano espiritual, sem dúvida. Mas ele fazia por merecer e ele provia a sua própria proteção através dos atos, do comportamento e das atitudes. Portanto, ele era sim atacado, mas ele não recebia esses ataques da mesma maneira que uma pessoa sem proteção poderia receber. Essa é a diferença. Francisco Cândido Xavier é só um exemplo. Existem muitos mesmo. E para que a gente se proteja, então eu preciso de proteção. O caminho está aqui. Gratidão, fé ativa e dever cumprido. Aonde eu compro gratidão? Na loja de material de construção? Fé ativa, aonde que eu vou adquirir? No aplicativo do celular? Dever cumprido? Aonde que eu conquisto isso? Nas faculdades do plano físico? Nos diplomas que a gente tem por aqui? Nas conquistas do plano material? É aí que eu conquisto o dever cumprido? Porque eu preciso de gratidão, fé ativa e dever cumprido. Eu não tenho isso. E onde eu compro? Quero proteger minha casa. Vou colocar alarme, vou colocar arames, vou colocar ferros, lanças e não sei mais o que. E aí a minha casa se torna ali o famoso bunker, onde eu mergulho, onde eu me tranco e me sinto protegido. Plano físico. E no plano espiritual, onde eu não enxergo o dardo vindo em mim, eu não enxergo a energia ruim, eu não enxergo a energia do mal, eu não consigo prever que eu estou sendo atacado, que eu não enxergo, mas eu estou sendo. E de repente eu estou adoecido, eu estou mal, eu estou com sentimentos de ansiedade, medo, depressão, síndrome disso, síndrome daquilo. E eu não sei de onde vem isso, mas isso está me transformando numa pessoa que eu não era. Porque eu não era assim antes. Por que agora eu sou? E aí, uma corrida aos consultórios. Consultórios de todas as especialidades. E o homem não acha a resposta. Gratidão, aonde eu compro? Fé ativa, onde eu compro? Dever cumprido, onde eu compro? Seria muito fácil, né? Porque não é assim? Eu tenho dinheiro, manda lá comprar 100 engradados de gratidão. E eu deixo no meu estoque. A gente vê isso aqui. No plano físico. Pessoas achando que vão comprar tudo. E o dinheiro resolve tudo. Vem então o ensinamento, o aprendizado. Gratidão. Gratidão é sentimento. Aonde que está o sentimento? No corpo ou no espírito? No espírito. Gratidão é sentimento de quem está sempre valorizando a vida, mesmo com contratempos e sabores e os problemas da rotina.
Todos nós, os bilhões e bilhões de seres reencarnados aqui no plano físico, todos têm contratempos, dissabores e problemas da rotina. Todos. Alguns, apesar disso, têm gratidão pela vida. Agradecem a comida, a água, a roupa. Agradecem a possibilidade de falar, enxergar, ouvir, raciocinar, ir e vir. Agradecem a possibilidade de ter 5 dedos, poder segurar um livro. Agradecem a liberdade de ir aonde desejam, professar a religião que desejam. Algumas, a maioria passa batido e nem tem a mínima noção da necessidade dessa gratidão. Acham que é uma questão de sorte, de privilégio, de outras coisas lamentáveis. A postura de gratidão limpa a aura. Limpa. Se a gratidão limpa a aura, significa que a aura pode ficar encardida. Encardida. Se não houver a gratidão. Quem não é grato tem a aura encardida, suja. Limpa a aura do corpo físico e alimenta a energia da saúde. A saúde que tantos buscam nas academias da vida, nas várias modalidades de esporte, precisa estar atrelada à gratidão. É óbvio que eu preciso cuidar do meu corpo, mas o corpo é físico. A saúde também é espiritual. Por isso a gratidão trabalha para que ela traga energia da saúde para o corpo espiritual. Aí existe o equilíbrio. É a gratidão quem equilibra o chakra solar na altura do estômago, porque coloca a vida mental da criatura em comunhão com a aceitação. Gratidão é um reconhecimento sobre aquilo que está chegando até a pessoa. Aceitação. Eu aceito essa situação porque eu entendo que existem leis, lá no começo falamos sobre isso, que organiza o universo, que eu estou submisso a essas leis, e essas leis estão colocando na minha caminhada essa situação. Por isso eu aceito, não me revolto, não me rebelo. Quando eu não entro nessa situação de rebelião, de revolta, eu começo a plantar no meu coração a gratidão. Naturalmente a gratidão irá reverberar no meu espírito, trazendo a energia da saúde, limpando a minha aura, me deixando mais leve. Nas limpezas, o que a gente tira? O excesso, a sujeira, o que não presta. E tudo fica mais limpo, mais cheiroso, mais leve. Gratidão. E a gratidão elimina padrões de ansiedade e medo. É a espiritualidade superior falando, não sou eu. O remedinho para a ansiedade vai tratar o corpo físico. Não vai tratar a ansiedade. Elimina padrões de ansiedade, a gratidão. Elimina padrões de medo, a gratidão. Porque ela traz a aceitação, comunhão com Deus. Entendendo que o momento que eu passo, eu preciso passar por isso com gratidão. Não é difícil entender isso. Basta ter um pouco de boa vontade e gratidão, para entender a gratidão. Ele continua. Segundo, fé ativa. Fé ativa é força. O que é força? Força é o que movimenta, que empurra, que levanta, que faz com que as coisas saiam do lugar.
É a fé. Fé é força que vem das profundezas da alma. Profundezas da alma. A fé não está na periferia do homem, da alma, do espírito. Está no seu âmago, na profundeza. Essa fé ativa forma uma couraça de energias de imunidade na mente. A tartaruga tem o casco, uma couraça. Em perigo, ela se retrai, ela se protege dentro desse casco, dessa couraça. A mesma coisa aqui. Força que vem das profundezas da alma e forma uma couraça de energias de imunidade na mente. É um capacete que você coloca se você tem uma fé ativa. Fé ativa é de quem trabalha, não é a fé morta. Não é a fé sem caridade, sem trabalho, sem edificação. Não é a fé daquele que acredita, mas não trabalha a sua reforma íntima, a sua mudança, e não trabalha pelo outro, não serve ao outro, não auxilia ao outro, não aceita o outro. Então você tem a fé morta, que é daqui para fora, e você tem a fé ativa, que sai daqui de dentro, e ela extrapola. E cria então essa couraça, esse capacete de imunidade na mente. O dardo vem, faz pum, tchum, e sai. É assim que acontece. Eu recebo essas situações externas, mas essas ações malignas, elas não irão impregnar a minha aura, o meu espírito. Minha aura vai ficar intacta, porque tenho essa couraça. A atitude de fé ativa garante qualidade e quantidade de ectoplasma abundante, criando o manto da alegria. É a proteção da nossa órbita. Você tem ectoplasma, eu tenho. Todos temos. Alguns em quantidade grande, outros em menor. Mas existe uma qualidade desse ectoplasma. E a partir daí a fé ativa, ela vai melhorando essa qualidade, vai refinando, sofisticando essa qualidade. É a fé ativa quem organiza e tonifica o chakra esplênico no lado esquerdo do corpo junto ao baço, criando o movimento do metabolismo astral, alimentando a criatura com humor elevado, rompendo com padrões. Rompe o padrão, quebra o padrão. Quem tem humor elevado, que é alimentado pela fé ativa, não tem angústia, solidão, abandono e rejeição. Não tem. Eu vou repetir isso. Vou repetir. A gratidão rompe com o padrão de ansiedade e medo. A gente vê uma epidemia de ansiedade e de medo. Porque falta gratidão verdadeira dentro dessas pessoas. Não sou eu que falo, é a espiritualidade. Doa quem doer. Melindre quem se desejar ficar melindrado. Padrão de ansiedade e medo será eliminado pela gratidão verdadeira. A aceitação daquela situação. E a fé ativa rompe com o padrão de angústia, de solidão, de abandono e rejeição. Portanto, quem abriga no coração angústia, solidão, abandono e rejeição não tem fé ativa na profundeza da alma. Não tem. E por último, dever cumprido, que é uma sensação de paz interior diante das obrigações morais, ponto. Não é a obrigação aqui no plano físico, não é o profissional, seja qual for, que sai de manhã, trabalha
a sua rotina empregatícia, retorna à sua casa. Não é essa obrigação, não é esse dever, é o dever moral, que está acima do dever material, que vai muito além do dever físico. É o dever moral. Só esse traz a paz, só esse traz o sentimento de dever cumprido. Dever cumprido é um compromisso, comportamento que nós estamos assumindo ou não assumindo nesse sentido, de buscar a paz, conquistar a paz interior. O dever cumprido moral vitaliza a estrutura vibratória do perispírito, vitaliza, dá vida, dá vigor. Contra o quê? Contra oscilações venenosas do mal olhado. Mal olhado é um dardo maligno. O dever cumprido, a paz interior, protege contra interesses mesquinhos e também protege contra a má intenção. Você conhece uma pessoa hoje, amanhã, pessoas novas, né? Relacionamentos novos. A gente não sabe a intenção do outro, o olhar do outro, o interesse do outro, a gente não sabe. E apenas então a nossa autoproteção é que faz com que nós fiquemos imunes a essas outras pessoas que nós não conhecemos, que não podemos julgar nem condenar, porque nós também estamos em padrão inferior de evolução espiritual. E na mesma proporção que o outro lança dardo, eu também lanço. Eu também lanço. Façamos então a questão para nós mesmos. Eu lanço mal olhado? Interrogação. Eu tenho interesse mesquinho? Interrogação. Eu tenho má intenções? Interrogação. E aí cada um responde essa questão em cima do dever cumprido, que é um comportamento, é um compromisso. Se eu desejo a paz interior, se eu desejo, ao desencarnar, despertar no plano espiritual com a paz interior do dever cumprido. Fiz tudo o que podia, dei tudo o que eu podia dar, fui no meu máximo, em termos morais. Morais. Estudamos aqui no canal, na playlist do estudo do livro Umbral, a história de Danton, um professor universitário, que foi correto, honesto, dentro da sua profissão aqui no plano físico material ao qual ele escolheu, mas que moralmente não atingiu, não cumpriu seu dever moral em relação às pessoas das quais ele estava ligado em relacionamentos. Para quem tem o interesse é só buscar lá a história de Danton. Retorna ao plano espiritual, Danton, e desperta num umbral denso, região de dor e sofrimento. O dever cumprido, esse comportamento, gera uma onda energética em torno do corpo espiritual que imuniza. Imuniza. Nós estamos tomando aí as vacinas contra o vírus do corona. Para imunizar, para proteger. Dever cumprido protege o corpo espiritual, imuniza dos fluidos tóxicos provenientes de contextos sociais. Contextos sociais significa os locais nos quais nós estamos inseridos. Residências, locais de trabalho, locais de consumo, as ruas, a sociedade, os países. Isso é um contexto social. Nesse contexto social existem fluidos tóxicos. Esse fluido tóxico será ou não absorvido por mim, a depender do meu comportamento. Já temos então aqui a relação que nós precisamos trabalhar. A relação para construir a nossa proteção espiritual. Gratidão, fé ativa e dever cumprido. Dever cumprido ainda forma a aura de fechamento do alto amor.
É essa sensação que energiza a vida humana com profundas operações no chakra solar, a narina da alma humana. É corpo fechado mesmo. Você quer fechar teu corpo contra os ataques exteriores, sejam quais forem? Gratidão, fé ativa e dever cumprido. Nesses termos que nós lemos aqui e estudamos. Não é como você acha que tem que ser. Não é como eu acho que tem que ser. É como tem que ser. E tem que ser desse jeito. Do jeito que Pai João de Angola nos traz aqui. Senão não funciona. É o famoso jeitinho brasileiro. São as permissões que a gente vai abrindo. Não, eu tenho gratidão, mas é do meu jeito. Não funciona. Tem que ser essa gratidão aqui. De quem valoriza a vida, de quem aceita a vida, como ele diz aqui, para limpar a alma. Rompendo com padrões de ansiedade e medo. Tem que ter a fé ativa para criar a couraça, para tonificar o chakra, para fazer o metabolismo astral, alimentando-nos de humor elevado. Não é esse humor tosco. O humor é aquele que está sempre, entre aspas, enfrentando as dificuldades, entendendo que elas fazem parte da caminhada, sem medo. E rompendo com padrões de angústia, de solidão, de abandono e rejeição. Fui abandonado, me sinto rejeitado, me sinto só. Falta fé ativa. Esses são os termos nos quais nós precisamos exercer essas questões. Se não esquece. Se não esquece. E o dever cumprido é moral. Porque o dever aqui, do plano físico, é obrigação. Trabalhar, ser honesto, ser correto, procurar fazer as coisas da maneira certa, é obrigação de cada um de nós. Aí sim é corpo fechado. E é corpo fechado de maneira natural, tranquila, sem forçar a barra. Sem forçação de barra. Aí eu nem preciso ir na igreja, no templo, na casa espírita pedir proteção. Eu nem preciso ir, porque eu estou me protegendo, eu estou fazendo a minha parte. Aí sim, se eu peço a proteção, ela virá como um empréstimo. Empréstimo auxiliando a minha proteção que já existe. Deus é maior, mas presta atenção. Agora ele pede para a gente prestar atenção. Atenção agora. Cautela. Quem faz o trabalho de proteção é você mesmo. Não é mais ninguém. Você precisa se proteger. Você precisa cuidar dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus desejos, das suas intenções, das suas escolhas. Entregar na mão de qualquer outra pessoa o seu futuro é deixar de ser responsável. Nem a Deus devemos entregar o futuro. Devemos sim contar com Deus no futuro e sempre. Ou seja, nós não podemos terceirizar as situações das quais nós somos responsáveis. Mas é isso em geral que as pessoas fazem. Terceirizam para os outros, não assumem as responsabilidades, as consequências elas virão e a partir daí elas não sabem como lidar com isso. Mergulham então nas depressões, nas ansiedades, nas solidões, nas rejeições, nos medos e a partir daí vão caindo, se distanciando do que precisa ser feito e buscando soluções mágicas para situações que não têm soluções mágicas. Nem a Deus devemos entregar o futuro, porque Deus não irá cuidar do nosso futuro. Deus não irá cuidar da minha alimentação se eu não me preocupar com o plantio, a colheita, a estocagem. Não. Ele fornece as possibilidades. Eu trabalho essas possibilidades.
aí sim, Deus é nosso parceiro de caminhada, nosso amigo de caminhada, nosso pai de caminhada. E não nosso garçom, que a gente pede quando a gente quer alguma coisa. Peça tudo o que quiser para Deus, converse com Ele. Deixe de pensar por alguns momentos que Deus sabe tudo, que precisamos, e passe a conversar com Ele. Converse com Deus de maneira honesta, verdadeira. Claro que Deus sabe tudo, mas mude a tua postura. Peça a Ele, solicite a Ele, se entregue a Ele. Aí, essa postura nova é fonte transformadora de energia. Energia. Deus é maior do que qualquer energia. Ele pode transformar qualquer energia. Quando nós somos agentes transformadores dessa energia. É uma atuação em dupla. E nunca é apenas de um lado, de maneira única. Não. Nós estamos sempre magnetizados e imantados por todos. Quem acha que vive sozinho, vive uma vida única, solitária, não vive. Está imantado aos outros. E essa energia, essa nova postura, destrava a vida. Experimente. Converse com Deus. Abrimos então esse livro com esse estudo ímpar. Muito material, muita reflexão. Se você chegou até aqui, porque esse vídeo irá ficar longo, é porque você de fato deseja ser um ser espiritual melhor. Portanto, eu lhe parabenizo. Parabéns a você pela força de vontade, pela boa vontade. Parabéns. Na sequência, iremos estudar muitas outras histórias e ensinos que Pai João de Angola nos entrega. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.